É agora, vamos lá. Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aquela paz que excede todo entendimento e guarda nossos corações em Cristo Jesus. Quero agradecer, né? Em primeiro lugar, quero dizer a vocês que é motivo de grande alegria, satisfação, estarmos mais uma vez aqui para juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. E já agradecendo pelas visualizações, pelos comentários. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Que Deus assim, recompense com bênçãos dos céus. E dando continuidade ao assunto, a lei, a carne e o espírito, vamos aqui para o tópico 1. Tópico 1, ponto 1, vamos tentar dar o ponto 1, ponto 2 e o 3, para honra e a glória do nome do Senhor. A lei ilustrada na analogia do casamento, Romanos 7, do 1 até o 6. O apóstolo Paulo mostra que homem algum pode ser salvo pela lei, até mesmo aqueles que aguardam com zelo e devoção. Aqueles que já possuem uma nova natureza também não serão guardados do pecado por observarem a lei. A gente vê uma situação assim na questão de Nicodemos, né? Quando Nicodemos, um doutor da lei, perguntou a Jesus o que é que ele podia fazer para receber salvação, e Jesus ele disse: é necessário nascer de novo, porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. E aquela passagem que está aquela passagem de Atos também, Atos 10, que era um centurião, que era, não sei se era um comandante, que era capitão, tomava conta de 100 soldados, e a Bíblia diz que ele dava esmola, ele orava, tudo já estava chegando diante de Deus. O anjo apareceu na 9h, no final da tarde, mas pediu para que ele fosse na casa de Pedro, que ele saberia o que devia fazer. Então eles vieram, evangelizaram aquela casa. Cornélio aceitou Jesus, sua família aceitou Jesus, e houve batismo com o Espírito Santo. Então ela ilustra muito bem essa situação que o escritor ele fala aqui, que Paulo ele falava. Deixa eu ver aqui. A insistência de Paulo se estende desde o capítulo 6 com respeito à função da lei. Agora o conduz a usar o casamento como uma analogia que contesta o viver através dos preceitos da lei e a nova vida em Cristo. Romanos 7:1. Paulo usou o casamento para mostrar o nosso relacionamento com a lei. O apóstolo ressalta que o contrato de casamento perde sua validade quando um dos cônjuges morre, segundo a Bíblia, de aplicação pessoal. Ao morrermos com Cristo, a lei não pode mais nos condenar. Estamos unidos a Cristo. Eu notei aqui um aparatozinho da Bíblia de estudo aqui que meu esposo tem, que diz assim: a lei do casamento é válida até a morte de das partes. Não importa qual, e não vai além disso. A morte de um desobriga a ambos. Eu falo para aqueles que conhecem a lei. A lei tem poder sobre o homem enquanto ele vive. E o homem, o poder da lei do pecado tem domínio sobre o homem enquanto ele vive na lei. Mas depois que ele aceita o sacrifício de Jesus, depois que ele passa pelas águas batismal e ali é sepultado os pecados dele, ele ressurge uma nova criatura. E a lei do pecado, o poder do pecado
não tem mais domínio sobre ele, né? Porque agora ele vai viver na lei do Espírito, a lei do Espírito de Deus. E tem outro aparatozinho que eu vi aqui, a gente vai dar uma lidazinha naquele interagindo com o professor, qual o escritor ele escreve para o professor da escola dominical, que ele diz assim: Paulo mostra que os salvos em Cristo pela fé já estão livres da lei do pecado e agora pertencem a Jesus Cristo. Em Cristo estamos mortos para a lei do pecado. O apóstolo precisou tratar deste assunto porque os judeus tinham dificuldade de se libertarem das amarras da lei. Livres da lei do pecado, temos condições de nos relacionarmos com Deus e vivermos uma vida de santidade, segundo Lawrence Richard, que é o escritor. Ele diz assim: a libertação da lei não promove o pecado, mas a justiça, né? Visto que a lei descobre o pecado por meio da desobediência, porque o Espírito Santo, ele como homem, ele passa a viver uma nova vida com Jesus. O próprio Espírito Santo de Deus, ele vai mostrar o caminho de servir melhor a Deus, né? Aquilo que Deus, ele se agrada, ou seja, o que é a obra, se aquilo que ele está fazendo é obra do Espírito ou é obra da carne. E ainda dando continuidade, vamos ler aqui no 2, que diz assim: a metáfora da mulher viúva. Os versículos 2 e 3 do capítulo 7 conclui a analogia do apóstolo a respeito do casamento. Paulo afirma que, vivendo o marido, se a mulher se casar novamente com outro homem, ela será considerada adúltera, mas se o marido morrer, ela está livre para se casar novamente. A intenção era mostrar que a morte... A intenção era mostrar que a morte de Cristo na cruz e os cristãos juntamente com ele, Efésios 2, 5 e 6, rompeu os votos de obediência aos preceitos legais da lei mosaica. É a morte de Cristo e os cristãos sendo sepultados, né? Sendo sepultados os seus pecados. Quando eu falei agora nas águas batismais, no aceitar a Jesus, os pecados da pessoa que aceitou Jesus, eles são sepultados com Cristo e ele passa a viver uma nova vida com Cristo. E o pecado, a lei do pecado, o domínio do pecado, ele não tem mais poder sobre o homem que aceita Jesus. Não tem mais poder. E o 3 diz assim: mortos para a lei. A expressão mortos para a lei pelo corpo de Cristo é entendida pelos intérpretes como uma referência à morte de Cristo e à nossa identificação com ele. O biblista C. Marvin Patti observa que Paulo usa a analogia da morte de um cônjuge no casamento para ilustrar a morte do crente para a lei, pelo fato de ele estar unido com Cristo. Então, essa união com Cristo, esse novo ressurgir com Jesus através das águas batismais, através da graça de Jesus, o homem ele passa a ter uma nova identidade, ele passa agora a aparecer com Jesus nas suas ações, na sua vida, ele fica parecendo com Jesus, né? Pelas ações do cristão que serve ao Senhor. Vamos ler aqui o subsídio. Deixa eu ler aqui para ficar bem claro. O ponto central dessa lição, ele diz assim: Jesus Cristo nos libertou do jugo da lei do pecado e das obras da carne. Por isso, podemos andar em espírito. Síntese do tópico. Paulo utiliza a analogia do casamento para mostrar que fomos libertos do jugo da lei e do pecado.
vamos ler aqui o subsídio teológico, porque eu estou tentando aqui, de alguma maneira, para ficar mais claro, para a gente entender melhor o assunto. Aí, um cônjuge não está mais ligado pela lei com o seu consorte falecido. A morte liberta a ele ou ela dessa lei. Semelhantemente, a morte de Cristo que compartilhamos em nossa união com ele nos liberta de todas as obrigações legais consoantes na lei de Deus. Algumas pessoas ficam atemorizadas com a ideia de que o cristão não tem obrigação alguma de guardar a lei. Paulo deixa claro que precisamos estar livres dessa obrigação, porque a lei diz respeito à nossa natureza pecaminosa e proclama não. O resultado não foi uma repreensão do desejo de pecar, mas o surgimento de nossas paixões pecaminosas. Pecamos ao produzir frutos da morte. Deus agora nos chama para nos relacionarmos diretamente com Ele, através do Espírito. O Espírito ficará o Espírito falará a nossa natureza. Nos estimulamos a servir e assim a produzir frutos para Deus. O Espírito Santo, ele começa a produzir frutos dignos para a glória de Deus, né? E o nosso coração começa a ter as palavras, né, cravadas na nossa vida, né? Passamos a viver uma vida através do Espírito Santo, porque o poder, a lei que mata, ela não está mais sobre a nossa vida, mas a nossa vida, a partir do momento, o que passa a fazer parte da nossa vida é a lei da graça, o tempo da graça, né, que faz a gente ser guiada pelo Espírito Santo, porque a lei mata, a lei do pecado ele mata, mas a lei do Espírito ele vivifica, traz vida. Esse foi um pouquinho do assunto do assunto a lei, a carne e o Espírito, e amanhã, se Deus quiser, voltaremos para a honra e a glória do nome de Jesus. Eu estou gaguejando tanto que só a graça, que na paz.